Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais A Viva no Senhor. Continuamos meditando a respeito do avivamento e estamos olhando por meio de um texto, do texto de Êxodo, capítulo 33. Ontem nós vimos dos versículos 18 a 23 e agora nós estamos destrinchando cada um das suas partes para que a gente possa compreender a verdadeira motivação e como nós devemos então orar e pedir um avivamento. Então nós vimos que Moisés pediu ao Senhor: mostra-me a tua glória, ou seja, leva-me a um passo mais perto de ti. E a mesma coisa nós vimos que o salmista expressa no Salmo 42, Davi também buscava, ele pedia: Senhor, vivifica-me, aviva-me, aviva meu coração. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus, pois a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Isso é o que ele quer. Ele queria o próprio Deus vivo. E é por isso que ele anseia pelo que tem sede. Encontramos esse mesmo pensamento do salmista no Salmo 17, no versículo 15, quando ele diz: quanto a mim, eu contemplarei a tua face na justiça e satisfazer-me-ei da tua semelhança quando acordar. O que chama a nossa atenção aqui é nós vermos o desejo desses dois homens sobre a dispensação aqui do Velho Testamento. Moisés e o salmista eram homens que simplesmente contemplavam as promessas do Evangelho de longe. Eles não tinham visto, mas tinham seus olhos focalizados nela. Eles criam que elas estavam por vir. Mas elas ainda não tinham vindo, ainda não tinha se realizado. Em João capítulo 8, versículo 56, Jesus já diz algo muito importante. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e se alegrou. Abraão, ele cria nas promessas, ele viu-as pela fé. Assim também foi com todos esses homens, diz o autor de Hebreus no capítulo 11. Eles não tinham recebido promessas, entretanto, eles criam nelas. Viram-nas de longe, como vemos aqui, estes homens, eles estavam anelando por ver, por experimentar a glória de Deus. Mas você e eu estamos vivendo numa nova dispensação. Não estamos olhando para o futuro, para a vinda do Messias. Não estamos olhando para o Calvário no futuro. Estamos olhando para trás. Temos esses registros no Novo Testamento. São declarações específicas. A história toda se revelou. O Espírito Santo já foi dado. E, no entanto, eu me pergunto como nós nos comparamos com o salmista e com Moisés. Qual é o problema conosco, meus amigos? Nós que gostamos, muitas vezes, de mostrar superioridade sobre os santos do Velho Testamento. Alguns de nós somos tolos até mesmo a ponto de crer que eles nem eram santos. Como nos comparamos com eles em termos de experiências? É claro que essas pessoas eram filhos de Deus, contudo estavam vivendo na opaca luz da velha dispensação, enquanto que você e eu, nós estamos vivendo sob a nova dispensação. No entanto, aqui os vemos clamando. Moisés diz: mostra-me a tua glória. E notem também o íntimo relacionamento que o salmista tinha com Deus. Este é realmente o supremo alvo da verdadeira busca por um avivamento. Oração por avivamento é, em última análise, uma oração baseada na preocupação pela manifestação da glória de Deus. E nós devemos lembrar que isto pode acontecer tanto individualmente
como coletivamente. Agora, Moisés sabia algo a respeito da glória de Deus. Ele não a tinha visto, mas ele cria em Deus. Tinha aceito a revelação e recebera manifestações esparsas aqui e ali. E baseado nisso foi que ele disse: agora, mostra-me a tua glória, que ela se manifeste. E essa deve ser a nossa atitude. Aqui estamos nós nesse mundo cheio de dificuldades. Vemos muitas vezes a igreja definhando, vemos o pecado, a maldade desenfreada à nossa volta. Sabemos que Deus está ali, em toda a sua glória. E a necessidade é que sejamos movidos como Moisés foi, a desejar a manifestação da glória de Deus. Porventura não é quase inconcebível que haja cristãos que não façam esta mesma oração de Moisés? Não seria difícil compreender como alguém possa estar satisfeito com as coisas que estão hoje, como as coisas estão hoje em dia? Há muitas pessoas assim, pessoas que dizem: o que é todo esse falatório a respeito de avivamento? O que é orar por avivamento? Acaso tudo não está indo tão bem? A igreja não está indo bem? O que é isso? Tais palavras simplesmente expressam o fato de que você sabe muito pouco a respeito de Deus. Você está interessado em ver as coisas acontecendo, em resultados, muitas vezes em atividades, em bênçãos, porém, você tem alguma experiência acerca deste anseio pela manifestação da glória de Deus? Você sabe alguma coisa a respeito de ter sede do próprio Deus? Será que muitos de nós estamos tão ocupados que nem sequer temos tempo de pensar em Deus? Deus, ele não é uma força, Deus, ele é pessoal, Deus é 3 pessoas, é Pai, é Filho, é o Espírito Santo. Ou será que esquecemos que ele é pessoal? Será que adquirimos a tendência em nossa grande pressa e em todas as nossas atividades de pensar em Deus apenas como uma espécie de agência abençoadora? Não há dúvida de que ao avançarmos em fé, em conhecimento e em experiência, vamos mais e mais desejar o próprio Deus e não somente as coisas que nos são dadas por Deus. O apóstolo Paulo, ele expressa isso com perfeição no seu próprio caso. Ele tinha recebido tanto e recebera bênçãos tão extraordinárias, mas todavia ele disse em Filipenses 3:10, para conhecer, seria de pensar que houvesse um homem que conheceu Cristo, foi o apóstolo Paulo, mas ele também não estava satisfeito. Ele diz: eu quero conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformar-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcance a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha alcançado, diz este homem, que tinha obtido tanto. Esse homem que teve experiências tão fora do comum. O ponto é que ele teve tais experiências do conhecimento de Deus e ele quer mais, ele quer saber mais por si mesmo. Ele esquece das coisas que para trás ficam e ele então resolve prosseguir para o alvo. E tudo isso enfatiza o fato de que não adianta falar dessas coisas que estamos falando se nós não a desejarmos, se não sabemos algo a respeito delas. Pergunto-nos mais uma vez: até que ponto experimentamos um anelo pelo próprio Deus, pelo Deus vivo, e clamamos em nosso coração: mostra-nos a tua glória? Qual é a tua resposta? Amanhã nós vamos dar continuidade a este texto tão importante e entender a resposta de Deus a respeito do desejo de Moisés. Que Deus abençoe você. E até amanhã com os nossos devocionais matinais enraizados em Cristo, buscando o avivamento. Deus abençoe e até lá.